Olá, meu nome é Gisele Lacorte, você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. E hoje a gente vai falar sobre codependência e dependência, né? O par perfeito, entre aspas, né? O que que eu tô querendo dizer com isso? Se a gente fosse pensar numa pessoa codependente, quem é o codependente? Né? O codependente é uma criança que percebeu muito cedo que não iria ser cuidada. Por que ela não iria ser cuidada? Porque é, o codependente é uma pessoa que descobriu muito cedo que não iria ser cuidada. Porque por milhões de questões, né? Pode ser que os pais eram ainda muito imaturos, que ainda estavam olhando muito para as próprias questões e não podiam olhar para o filho. Pode ser que tenha acontecido alguma morte, algum acidente, uma separação ou algum fato importante justamente quando essa criança nasceu. A mãe pode ter muitos filhos, muitos irmãos, né? Essa pessoa pode ter muitos irmãos, pode ter muita coisa, pode ter acontecido e essa criança sentiu que desde muito cedo ela não seria cuidada. Então ela fez o quê? Ela aprendeu a cuidar. Ela aprendeu a ficar responsável, alerta e cuidadosa com o outro. Né? E esse modo de ser e estar no mundo a codependência ela não é um transtorno, uma doença, ela é um modo de ser, né? É a forma como essa pessoa encontrou de pertencer à família, né? E é a forma como ela encontra de estar no mundo é como olhando para o outro, fazendo o que é bom para o outro, fazendo o que o outro deseja. Ela está no mundo para servir ao outro, né? E isso vai acabar ao longo do tempo provocando muita raiva e muito ressentimento, porque essa pessoa está constantemente nutrindo todos, mas e para ela? O que que sobra para ela? O que que ela recebe? O que que ela tem? Aí você pode dizer, poxa, por que que ela não recebe? Né? Muitas vezes a pessoa codependente ela não recebe porque ela nem sabe como é que ela faz isso. Ela não aprendeu a receber, ela só aprendeu a dar. Ela só aprendeu a estar nas relações se ela estiver no papel de dar. No papel de receber, ela não sabe como fazer, não sabe como ficar, não sabe como receber. E aí ela encontra quem? O dependente, que é uma pessoa que precisa ser cuidada, é uma pessoa que ela não conseguiu atingir a sua autonomia. Então a pessoa dependente ela precisa receber cuidados, olhares. E aí é quando a gente forma o quê? O par perfeito. Por quê? O dependente recebe, o codependente dá, e o codependente vai ficar muito insatisfeito, porque ele vai estar sempre na postura de dar, 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 e ele vai reclamar o porquê que ele não recebe. Mas ele justamente vai escolher um parceiro ou uma parceira sob medida, né, para poder receber aquele tanto que ela consegue, ela ou ele consegue dar conta de receber. Porque o codependente ele precisa olhar para o quanto ele não sabe receber, para o quanto ele se sente desconfortável na postura de receber. Então ele vai se afinar aí em relações em que ele precise fazer aquilo que ele mais sabe fazer, que é dar. Mas isso vai levando a relação a um desgaste, vai levando a relação a uma canseira, né? O codependente vai ficando exausto, porque tudo é ele que faz, tudo é ele que dá conta, tudo é ele que resolve. E quanto mais ele fizer isso, menos chance ele dá das pessoas que estão ao redor fazerem. Então, na verdade, o codependente ele vai sempre se colocar numa posição maior, na posição que ele quer o certo e que o dependente é que está errado e que se ele largar o dependente, ele vai conseguir ser feliz, pleno e maravilhoso. Será que isso é verdade? Não, porque o problema do codependente não está no outro.
O problema do codependente está na forma dele ser e estar no mundo. E é para isso que ele precisa olhar. Então, muitas pessoas acham que a cura da codependência é terminar o relacionamento. E muitas vezes não é o término do relacionamento que vai resolver o problema. Muitas vezes o que vai resolver o problema é o codependente ele começar a se priorizar, a olhar para si, a se permitir desejar, se permitir a ter pequenos desejos, desde eu quero pegar um pouco de sol, eu quero beber um copo de água, eu quero comer macarrão hoje no almoço, eu quero no final de semana, não sei, dar uma volta ou ir à praia. Qualquer que seja o desejo, para o codependente poder ter desejo já é muita coisa. Então, o codependente, ele, antes de pensar em terminar a relação, em sair da relação, ele precisa trabalhar nele mesmo. Para quê? Para aprender a se olhar, a se priorizar, a se cuidar, para se permitir desejar e para poder também ter uma boa relação consigo mesmo, de forma que ele possa começar a aprender a receber. Porque como é que ele vai conseguir outras relações, né? Se ele termina essa relação, mas ele não sabe se priorizar, se cuidar e não sabe receber, as chances dele só trocar, né, um perfil de pessoa por outro perfil idêntico é muito grande. Então, na verdade, terminar a relação não é a chave, né? Não é a saída para isso. A saída é trabalhar em si. E uma outra parte importante é o codependente. Ele admitir, que isso é uma coisa difícil de admitir, que no fundo, ele depende da dependência do dependente. Por que ele precisa admitir isso? Porque na fala dele, muitas vezes, ele vai dizer o quê? Não, essa pessoa atrapalha a minha vida, eu não desejo ficar com essa pessoa, sem essa pessoa minha vida seria muito mais tranquila. Mas no fundo, por que o codependente ele vai logo encontrar pessoas dependentes para se relacionar? Porque no fundo ele tem tanto medo de ficar sozinho e tanto medo de ser abandonado que ele precisa encontrar uma pessoa dependente, porque desse jeito ele vai falar: ai, aqui eu tô seguro, aqui eu sei que essa pessoa não vai embora. Então essa é a dependência que o codependente tem da outra pessoa. Então, por isso que só terminar a relação é muito pouco. Essas duas pessoas juntas têm a chance de, se as duas estiverem empenhadas, de fazer um trabalho bem bonito, né? Que é o codependente passar a olhar um pouco mais para si e o dependente passar a olhar um pouco mais para o outro, e ambos aprenderem a chegar aí num caminho do meio. É um trabalho e tanto, e o casal precisa estar empenhado, mas é possível de se fazer. Então eu espero que hoje você tenha entendido um pouquinho melhor aí essa dinâmica entre codependência e dependência, e a gente vai se falar aqui em breve com outros temas, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até aqui e um beijo. Até mais.